2010, quando o festival foi criado, nós já nascemos com essa perspectiva de difundir, valorizar e buscar chamar a atenção para o legado cultural da Copa do Mundo, né? Até hoje o que se fala é estádios, é cimento, é asfalto, é túnel, é metrô, ou seja, só questões físicas e estruturais, né? E nós temos que aproveitar, nós temos que ser capazes, inteligentes, para aproveitar esse momento para transformar a sociedade no que diz respeito à relação com o futebol. Então, o legado cultural ele é importantíssimo, o legado social ele é fundamental. O Cinefute, no campo do cinema e do audiovisual, busca cumprir esse papel, levar para dentro do cinema reflexões em torno do futebol, amadurecer todos os nossos espectadores para conhecer um pouco da história, né, e da vivência do futebol, de outras experiências que não só a dele, ou seja, levar um espectador para dentro do cinema para viver a magia de ver coletivamente um filme de futebol na tela grande. Sabemos que nosso hábito cultural, o hábito de consumo de futebol no audiovisual é sempre na telinha, a televisão ela ocupa muito, o DVD na nossa casa ocupa muito, né, o nosso consumo cultural de futebol. Então, deslocar esse espectador para dentro de um ambiente de cinema, a sala escura, né, a magia da tela grande, isso transforma as pessoas. Então esse legado cultural ele é muitíssimo importante. O Ministério da Cultura hoje está empenhado em recuperar o tempo que até agora foi perdido na construção dessa pauta cultural para 2014. Já em 2013 o Cinefute está integrado nessa agenda cultural meio que emergencial para a Copa das Confederações, né? O Cinefute é um projeto chancelado, selecionado no edital público do Ministério do Esporte para integrar a programação oficial da Copa das Confederações e Copa do Mundo, e teremos aí um ano exatamente para poder construir uma agenda cultural que depois a gente diga que, ó, que maravilha, conseguimos difundir a cultura brasileira através da Copa do Mundo. Eu lembro a declaração do Klinsmann, né, que então era técnico da Alemanha na Copa 2006, que sempre disse isso me marcou muito, e nos encontros que eu vou, eu sempre procuro destacar isso, que ele diz que enganam-se aqueles que pensam que a Alemanha perdeu a Copa em casa, né? Nós ganhamos, nós somos campeões dessa Copa, porque nós conseguimos reunificar um país de verdade através do futebol. Então é isso que a gente precisa pegar de exemplo, né, e tentar aproveitar um pouco dessas experiências para fazer com que tenhamos de fato um legado cultural após a Copa do Mundo. A gente percebe, por exemplo, em outros países como a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a própria África do Sul, em que o futebol ele já é visto assim como uma coisa mesmo universal, uma coisa que gostar de futebol não é só gostar do seu time, né? Gostar de futebol não é ser torcedor do seu clube, isso é muito importante, claro, é a partir daí que você entra nesse universo. Mas eu acho que o brasileiro ele vai aprender muito agora com esse processo de realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, em respeitar e conhecer melhor o futebol de outros países, de outras nações, inclusive de outros clubes brasileiros mesmos, né? A gente fica muito focado no nosso clube, o interesse é muito particular, né? A gente costuma ver, por exemplo, no Cinefute, que cria toda uma atmosfera cultural dentro do cinema, torcedores de outros clubes indo ao cinema ver a história de clubes rivais, por exemplo, porque ali não é um ambiente de rivalidade de arquibancada, né? Ali é você conhecer uma história, né? Nós passamos, por exemplo, Corinthians, 23 anos em 7 segundos, que é um épico. Passamos a Batalha dos Aflitos, né, quando o Grêmio subiu para a primeira divisão, naquele jogo épico contra o Náutico, e tinham torcedores de vários clubes assistindo esses filmes, né? Então acho que o Brasil ainda tem muito a melhorar, o torcedor brasileiro, né? Nós somos muito apaixonados por futebol, somos loucos por futebol, mas eu acho que a gente tem que ter uma mudança aí, que é não ser só louco pelo nosso clube, e sim gostar do futebol como linguagem, como elemento cultural. Então acho que a gente tem muito a aprender e aproveitar a realização da Copa do Mundo para isso.